Eu trouxe aqui um quadro. Esse quadro é um quadro importante, que é um quadro comparativo entre a tendência libertadora e libertária. Olha só, a escola, qual é o papel da escola? Não tem, gente. A escola, o papel da escola aqui é justamente uma perspectiva não formal, tá certo? Aqui o papel da escola também é essa questão não formal, essa educação extraescolar, onde as instituições vão vir para transformar a personalidade do aluno no sentido libertário, ou seja, dentro da perspectiva da autogestão, tá certo? Onde o conteúdo e o método serão escolha do aluno, tá certo? O aluno, de acordo com a sua necessidade, vai buscar o conteúdo e o melhor método para o seu trabalho. Quando você olha justamente o papel da escola na perspectiva libertadora, ele vai fazer uma crítica forte e ele vai dizer que a escola é opressora, tá certo? Aqui na libertária é muito interessante que eles fazem o seguinte: eles querem formar o aluno e introduzir esse aluno como um formador dentro das instituições para minar esse tipo de educação, opressora, tá certo? Então ele vai fazer o quê? Ele vai colocar ali, vai levar, né, as pessoas que estão estudando dentro dessa perspectiva libertária para dentro da escola, de instituições tradicionais, instituições formalizadas, e vão tentar minar essa instituição de dentro para fora. Esse era o propósito da tendência libertária, tá certo? Eles trabalham dentro dessa perspectiva anarquista, dentro dessa perspectiva transformadora, tá bom? Lembrando sempre, iniciou-se em sindicatos, em associações de trabalhadores. Perfeito, pessoal? Dando continuidade, então, nas características aí, vamos lá. O conteúdo, como é que é trabalhada a questão dos conteúdos aqui na libertadora? O carro-chefe, gente, são os temas geradores, partindo da realidade do estudante. Não tem preocupação com a transmissão de conteúdo, tá certo? A preocupação é que esse estudante ele possa pensar a partir da sua realidade. Aqui o conteúdo na libertária é aquela matéria que vai ser disponível, mas não vai ser exigida. Ou seja, vai ser disponibilizada por quê, professor? Porque se o aluno sentir a necessidade, tá certo? A partir da autogestão, ele vai ser disponibilizado o conhecimento para ele. Mas ele não vai ser cobrado, não vai ser exigido nesse sentido, tá certo? Qual é o método utilizado aqui na libertadora? O diálogo. E aí, ó, pessoal, onde eu queria chegar, ó, a autogestão aqui, ó. A autogestão aparecendo, ó. Semelhanças entre eles. Ou seja, o aluno também é aquele aluno que vai procurar o entendimento da sua educação. Qual é o papel do professor? O professor é um animador cultural, tá bom? Ele vai ser aquele professor que vai instrumentalizar o aluno, o estudante, para que o estudante ele possa prosseguir no seu conhecimento, tá certo? Então esse é o método da libertadora. Quando a gente olha para o método, quando a gente olha aqui para o método da libertária, é muito importante essa característica aqui, gente. Cai muito em prova essa questão aqui da vivência em grupo, tá certo? É uma questão muito forte. O foco aqui é a livre expressão, tá certo? O contexto cultural ele vai determinar justamente como é que se dá esse trabalho, porque a partir da autogestão, esse aluno vai estar dentro de um contexto cultural, tá certo? E esse contexto cultural vai ajudá-lo nesse entendimento. E a educação estética. Lembrando, pessoal, essas três expressões também são expressões de prova, são expressões muito fortes aí em provas. Então, anote e coloque aí dentro do seu resumo, porque são expressões muito fortes. Outras questões aqui, falando a respeito da libertadora e da libertária, é que a relação professor e aluno também tem as suas diferenças. Olha só, é uma relação horizontal, e aqui a gente precisa entender o seguinte: quais são as perspectivas do papel do educando e do professor dentro da libertadora e da libertária? É muito importante a gente entender essa divisão. Quando eu consigo traçar essa divisão, muito difícil eu errar em uma prova.
Tá bom, pessoal? Então vem comigo, vamos aqui para as diferenças. Aqui é uma relação horizontal, ou seja, existe uma relação entre professor e aluno, uma relação direta. Então, peraí, existe a diretividade no trabalho que há na perspectiva libertadora? Sim, há uma diretividade, porque o professor, apesar dele não fazer uma interferência direta, ele vai auxiliar esse educando. Então, auxiliando esse educando, o que vai acontecer? Uma espécie de diretividade. Tá bom? Então é muito importante a gente entender isso. E o professor, ele vai ser aquele que vai encaminhar o conhecimento. Ele vai instrumentalizar o estudante aqui na perspectiva libertadora. Na libertária não diretiva. Olha a diferença que você tem aqui. Ela é não diretiva. Então não existe essa questão da diretividade na libertária, tá certo? Libertadora, existe um tipo de diretividade. Na libertária não, tá bom? Voltando aqui para o quadro, olha só. Não diretividade, pessoal, é não diretiva. O que isso significa? O professor não vai fazer interferência alguma, tá certo? Ele vai estar lá para fazer o quê, gente? Para aconselhar, para instruir. Em que sentido? Para ajudar o aluno na busca do conhecimento, para monitorar. Nunca para ser um modelo, gente. Ele não vai ser um modelo de forma nenhuma. Não existe essa questão de modelo lá na perspectiva libertária, tá certo, gente? Muito importante a gente frisar essa questão. Na perspectiva libertadora, ele é o modelo? Na verdade, ele vai ser um referencial. Mas ele não será o detentor de conhecimento, ele não será aquela pessoa que vai centralizar o conhecimento. Ele vai ser a referência para o estudante. Na libertária, ele não vai ser nem referência, ele vai ser apenas mais um ali do grupo que vai auxiliar. É tão importante essa perspectiva libertária, não diretiva, que se o estudante estiver ali no momento de uma atividade, ele dizer assim, olha, eu não quero trabalhar aqui nesse momento, essa atividade eu não gosto dela, ele não trabalha e não dá nada. Tá certo? Vai continuar ali, tudo bem. Inclusive, se o professor também for convidado a ministrar uma aula, um tipo de conhecimento, ele ajudar o aluno, e o professor dizer, não, eu não quero participar dessa atividade, também pode, tá certo? Tanto um como o outro são livres, porque eles têm esse movimento igualitário. Também acontece isso na tendência libertadora, tá certo, gente? Eles têm essa mesma perspectiva de igualdade. O professor, em um, ele está mais próximo do aluno, no outro ele está um pouquinho mais distante, mais de fora ali, só fazendo aquele meio de campo. Isso eu estou falando da libertária. Na libertadora existe essa mediação, tá bom? Voltando aqui, pessoal, olha só. Para a libertadora, tanto professor, ou seja, educando como educador, eles vão ser sujeitos do ato do conhecimento, tá certo? E é muito importante que você tem algumas questões muito importantes aqui. Você tem a roda de conversa, que é um tipo de trabalho que é feito aqui na perspectiva libertadora. Você tem o ciclo gnosiológico. Anote aí, pessoal, essa expressão, ciclo gnosiológico. O que é o ciclo gnosiológico? É o conhecimento que vai ser construído a partir da interação entre professor e aluno. Ciclo gnosiológico, Paulo Freire, e também essa perspectiva aí, justamente freiriana, e muito mais, pessoal. Tem essa questão aí de ser uma característica da tendência libertadora. Beleza? Então, dando aí continuidade. Vendo aqui, pessoal, os pressupostos de aprendizagem. Aqui na libertadora você vai ter uma educação uma educação problematizadora, libertadora. O aprender aqui é justamente o ato de conhecer a verdade, conhecer a sua realidade. Nos pressupostos de aprendizagem da libertária, você vai ter aí uma aprendizagem informal, trabalhada na perspectiva do grupo. Qual vai ser a motivação, pessoal? A vivência em grupo. Somente o vivido e aquilo que foi testado, utilizável naquele momento, que eu consigo utilizar em novas situações, é que vai ser caracterizado como aprendizagem. Então, eu
aprendi, utilizei, consegui me instrumentalizar a respeito desse trabalho. Vou considerar como sendo realmente aprendizagem. Aprendi, utilizei na prática, aprendizagem, tá certo? Isso que a tendência libertadora me traz. Dando continuidade aí, pessoal, a avaliação. Da mesma perspectiva, ó, semelhanças aqui, ó. Todos os dois trabalham na perspectiva da autoavaliação. Quem é o representante, a manifestação? Aqui na Libertadora, Paulo Freire. E aqui, a manifestação pedagógica é Arroyo e Freinet.